Olá, minha gente, começando mais um podcast Câmara de Vencedores. A gente traz aqui nessa bancada pessoas que têm uma história para contar. Todo mundo, claro, tem uma história para contar, mas algumas histórias são muito interessantes e a gente vai captando, vai chamando, vai convidando. E hoje está com a gente aqui Ellen Jusce da Silva Martins. Essa moça é pré-candidata a vereadora em Canaã dos Carajás, ela é mãe, é professora, ela desenvolve ideias, projetos, coisas interessantes que vale a pena a gente contar e compartilhar aqui nesse programa. Ellen, seja muito bem-vinda, vamos bater esse papo aqui, prazer enorme ter você na nossa bancada. Eu quero começar já com esse lado de professora. Como é que a pedagogia entra na tua vida e como é que você entra na pedagogia? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Primeiramente, agradecer a oportunidade nesse espaço importante para contar um pouquinho da minha história, de toda a jornada em Canaã dos Carajás. É uma satisfação enorme participar. Na verdade, eu iniciei na educação aos 18 anos, foi o meu primeiro trabalho, e eu fiquei. Eu costumo dizer que eu amei e fiquei. Uhum. Acabei escolhendo depois uma graduação na área de licenciatura. Eu sou formada em letras, professora de língua portuguesa, e viemos para Canaã dos Carajás como muitas pessoas estão chegando até hoje, em busca da terra prometida, em busca de oportunidades. E foi nesse lugar que eu encontrei as melhores oportunidades da minha vida profissional. Vim com a minha família, o marido e 2 filhos, e logo, eu cheguei em 2009, cheguei em 2008, mas costumo contar a partir de 2009, que é quando eu iniciei os trabalhos no município. Participei de 2 seletivos na rede privada e na pública, e trabalhei ali no primeiro ano nas duas redes, e depois optei pela rede pública. E fiquei somente trabalhando no município de Canaã dos Carajás, inicialmente como professora, depois como coordenadora pedagógica na Escola Municipal Maria de Lourdes, que é bem pertinho da minha casa. Eu lembro que quando nós chegamos e com tanta luta, meu Deus, o que nós vamos fazer? Nós passamos na frente dessa escola e eu falava, eu queria dar aula aqui, que é tão mais perto de onde nós estamos acomodados. E Deus encaminhou e deu tudo certo, e foi lá que eu comecei os meus trabalhos, e eu sou muito grata àquela comunidade escolar por isso. Quando você falou que chegou num ano, mas conta a partir do outro, né? Eu imagino que seja aqueles 9 meses, né? Que toda a vida é gerada, né? Que se percebe, que se analisa ali. Puxa vida. E como é que foi essa escolha de Canaã? De onde é que você vem para cá? Como é que foi essa decisão de vir de Malicuia? Nós viemos do estado do Tocantins, e nós temos uma família aqui que já estava estabelecida em Canaã, e nós estávamos observando a cidade desenvolvendo, né, possibilidades de trabalho, de emprego, e nós resolvemos vir com a ajuda deles, que já estavam instalados. E eu costumo dizer que é em 2009, porque nós viemos na virada do ano, ali 27, 28 de dezembro, era tudo festa, né? Sim. Virada de ano, confraternização com a família. E aí eu até costumo citar o poema E Agora José, porque aí depois que a festa acabou, a luz apagou, dia 2 chegou, e aí agora José. Tivemos que ir em busca de trabalho. Mas Canaã é uma cidade muito acolhedora, acolhe as pessoas, acho que isso explica, porque ela é o município que mais cresceu no Brasil aí nos últimos 12 anos, né? O censo nos mostra isso. Nós vivemos isso, o último trabalho que tive na escola foi como diretora escolar. Eu fechei as matrículas com 1.668 por aí e passei para a nova gestora 1.889. Então, você imagina o crescimento que é isso, menos de 30 dias. Então, é o município, graças a Deus, que está em crescimento. E Canaã, né? Canaã é um nome bíblico, né? Sim, Canaã, terra prometida mesmo. Terra prometida, né? Já pensou? Exatamente. Um dia eu entrevistei o Helder e o Jader Barbalho, né? Pai e filho. E eu não sei se você já tem essa história, se você pode desenvolver depois, mas foi muito bacana. Ele contava, né, nessa entrevista que eu fiz com eles, que eles fundaram Canaã com os evangélicos. Foram os evangélicos que escolheram, porque lá era Cedere, né? Verdade. Alguma coisa assim. Isso mesmo. Aí eles estavam em cima de um caminhão, inaugurando a estrada para lá, para Cedere, e aí ele teria pedido para os evangélicos dizerem como é que eles queriam que se chamasse a cidade.
E aí, né, eles botaram essa ideia. É comum entre os munícipes se referir à cidade como terra prometida mesmo, né? Já fazendo referência ao texto bíblico, a esse momento de libertação. É um nome abençoado, né? É um nome abençoado. Muito e é um lugar abençoado também. Está provado. Isso fica evidente, né, em todas as pessoas que chegam em Canaã, da forma como elas são acolhidas, da forma como prosperam, da forma como as pessoas acolhem quem está chegando. Isso já denota aí que é uma cidade abençoada, que as pessoas que estão lá são felizes e querem que outras pessoas sejam felizes também. Todo crescimento, né, acaba trazendo algumas demandas que são bem preocupantes. Eu imagino que para a gestora municipal, para os vereadores, para quem é da cidade, quando vê esse crescimento, fica muito preocupado com o que vem junto, né? Mas eu acho que Canaã está resolvendo isso na boa, né? Está resolvendo. Como você disse, você planeja uma coisa e, de repente, o número cresce e você precisa reorganizar o seu planejamento, o seu projeto. Mas a nossa prefeita, a Josemira, ela está conseguindo fazer isso bem. A cidade, ela tem implantado projetos relevantes que contribuem muito para as políticas públicas, para que as pessoas tenham mais oportunidades cada vez mais dentro do município. Isso tem contribuído bastante para a qualidade de vida, na verdade, né, que as pessoas procuram. Josemira é a prefeita municipal de Canaã dos Carajás, pré-candidata a prefeita para ir para a reeleição. Pelo que se sabe, né, a gente está acompanhando muito essa questão política. A Josemira tem toda a possibilidade de ir para um novo mandato, né? É um sentimento, né, que se percebe na cidade, muito baseado na gestão, baseado na administração, na forma de fazer, na conexão com a população. O que poderia ser confortável, na realidade, é um novo desafio. Fazer um segundo mandato, quem sabe, melhor que o primeiro, né? Exatamente. Afinal de contas, a Josemira, que eu quero trazê-la depois aqui no nosso podcast, ela se notabilizou exatamente por fazer a diferença, né? E há um desafio, porque quase sempre fica aquele mito, aquela ideia de que um segundo mandato às vezes não supera o primeiro. Esperamos, desejamos e torcemos para que ela quebre isso, né? Nós acreditamos muito. Quebre esse paradigma, né, Ellen? E sim, nós acreditamos muito. Ela já quebrou um paradigma, sim, né? Uma mulher que não fazia parte do cenário político e que fez história. É um legado incrível que ela tem construído. E ela vai quebrar mais esse, dando continuidade às políticas públicas que ela já vem implementando e que eu tenho certeza que serão fortalecidas aí no próximo mandato. Ela está muito bem, a aprovação no município. E nós conseguimos vivenciar isso na prática, né? Como servidora pública, eu consigo mensurar o quanto tem sido significativa a atuação dela. Não somente para nós que somos servidores, eu falo da educação, porque como professora eu sei quais os avanços que nós conseguimos aí na gestão, mas também em relação a todos os outros, porque nós usamos o serviço público, nós usamos o postinho de saúde, nós recorremos a outros serviços e sabemos o quanto ela tem está atenta a todas as demandas. Quantos outros municípios tantos por aí? O professor está reclamando, nós estamos aqui com uma professora elogiando a gestão. Sim. Já nós vamos entrar na sua questão política, viu? Certo. Vamos falar um pouquinho ainda do magistério. Vamos. Que é a sua praia, que você gosta, né? Gosto. Percebo que é algo assim que é muito mesmo de dom, de aptidão, de paixão. Como é que você está analisando lá os avanços da educação com esse crescimento que acaba, por demanda, exigindo mais do município, exigindo mais dos professores? Há hoje uma deficiência a ser cumprida com mais construção de escolas. Como é que está lá? Faz um panorama para a gente dessa área. Olha, eu acredito que nós temos conseguido avançar em muitas áreas e os índices nos mostram isso. É claro que, devido ao nosso fluxo ser muito... toda hora a gente chegando, os alunos mudam, inclusive internamente, né, de escola, e isso impacta também nos resultados. Mas nós temos acho que talvez a melhor infraestrutura aqui da região. Não conheço muito bem os outros, mas eu sei falar muito bem das escolas das quais eu frequento. Para você ter uma ideia, a escola que eu
atuei, por último, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedita Torres, que foi recentemente reinaugurada, porque ela foi totalmente reconstruída. É uma estrutura eu nem sei te dizer exatamente, primeiro mundo. Né? Eu lembro quando eu cheguei na escola, em Canaã dos Carajás, ao comparar as escolas de quando eu entrei e a comparar agora, você fala, meu Deus, eu estou em outro lugar, nem é a mesma cidade. A escola tem consultório odontológico, para você ter uma ideia, laboratórios de informática, laboratório de ciências. Coisa que a gente só vê lá no terceiro grau. Exatamente. Né? E toda essa infraestrutura é um investimento que colabora com a atuação dos profissionais da educação, porque garante condições de trabalho, boas condições de trabalho. Né? Você precisa ter um bom espaço, você precisa ter materiais didáticos e pedagógicos. O município, além da infraestrutura, temos o Centro Viver e Conviver, que eu acredito que é um dos marcos assim, da educação em Canaã dos Carajás. O atendimento especializado para as crianças que apresentam algum diagnóstico. Nós temos o Centro Viver e Conviver, foi inaugurado na gestão da prefeita Josemira. É um centro completo. E, além disso, todas as escolas têm salas de recursos multifuncionais. As que não têm, acho que, salvo engano, uma escola que ainda não tem, mas já está organizado para ser inaugurado aí no próximo semestre. E os alunos dessas escolas são direcionados ao Centro Viver e Conviver para o atendimento tão necessário. E auxiliares para essas crianças todas, professoras mediadoras da aprendizagem, que é muito importante para reforçar. Após pandemia, foi muito necessário esse atendimento para a recomposição das aprendizagens, né? Porque, querendo ou não, nós precisamos pensar nessa lacuna aí que ficou nos anos da pandemia. A alimentação escolar em Canaã dos Carajás é referência. Eu falo assim, meu coração se enche de orgulho de vir aqui e falar do quanto a alimentação escolar em Canaã dos Carajás é bem cuidada, tem um acompanhamento das nutricionistas do nosso município. E, inclusive, as crianças que apresentam algum tipo de intolerância, um cardápio diferenciado para elas. Caramba! Exato, Canaã cuida muito disso. Você precisa ir em um dos nossos depósitos onde são armazenados os alimentos. Você vai falar, pô, aqui é um mini supermercado da qualidade que é. Isso é uma preocupação muito notável da nossa prefeita, né? E também incentiva a agricultura familiar. E além da valorização do professor, nós tivemos agora uma correção aí nos nossos vencimentos, a comunidade escolar em festa e os professores, porque, graças a Deus, ela conseguiu reparar um déficit aí na nossa carga horária, incorporar a nossa hora de atividade, e com isso nosso salário melhorou muito. Isso nos deixa feliz, porque além do reconhecimento que a gestão, tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto a prefeita, faz questão de fazer, sempre que tem o uso da palavra, eles colocam os professores, os profissionais da educação, porque a educação ela não é feita só pelo professor, a gente precisa considerar o agente patrimonial, que é o primeiro que recebe os alunos na escola. Na verdade, a gente começa lá com o motorista, né, do transporte escolar. Exatamente. O transporte é outra referência em Canaã também, né? Os nossos alunos têm aí transporte escolar confortável, com ar-condicionado, cinto de segurança. Então, isso tudo nos deixa muito felizes, porque as crianças chegam seguros na escola. Então, desde o monitor e o motorista que recebe o aluno lá na rota, no início da rota, o nosso agente patrimonial que acolhe quando eles chegam na escola, as meninas que fazem o desjejum, que nós temos desjejum, as crianças que estudam pela manhã já chegam tomando aquele café gostoso, um achocolatado, e elas chegam muito cedo na escola para preparar. Imagina, se as crianças chegam no máximo 6h30, que horas as meninas não estão lá para preparar esse desjejum, essa alimentação. E toda a equipe de administrativo, auxiliares, bibliotecários. Então, nós temos uma equipe completa para atender. O município hoje ele enxerga a educação em todos os seus atores, a importância da atuação de cada um deles para garantir os direitos de aprendizagem do aluno, que é muito importante. O professor ele precisa dessa rede de apoio para que ele possa fazer o trabalho dele bem feito. Temos a melhorar? Obviamente. Todos os dias nós temos que melhorar, nós estamos em constante evolução, nós temos que melhorar diariamente, mas isso nós temos também que saber valorizar todas as nossas conquistas, porque isso tudo foi um percurso, muita gente lutou para garantir todos esses direitos, para essa caminhada,
E então, eu acredito que, como profissional da educação, que o município de Canaã dos Carajés hoje está no caminho certo, e eu tenho certeza que os resultados virão muito em breve aí nos índices, porque quando se faz educação pensando nos direitos de aprendizagem das crianças, dos adolescentes e de todos, que não tem como dar errado. Né? Esses resultados virão a curto, médio e longo prazo. Agora, quando eu ouço você, né, como pré-candidata a vereadora, fazendo uma prospecção e apresentando um portfólio de conquistas para a população aqui, eu fico imaginando assim, né? Geralmente, os candidatos, os pré-candidatos, quando se apresentam, eles vêm com aquela faca nos dentes, porque nós vamos fazer uma oposição pontual, porque nós vamos melhorar essa cidade. Eu imagino que, do mesmo modo que pode parecer confortável estar do lado de uma gestora muito bem avaliada, pensar os projetos futuros para essa melhoria que você diz que são necessários, porque essa evolução ela é uma coisa constante, é um desafio também para dizer o que é que nós precisamos mais, o que é que nós queremos mais, para onde a partir de agora a gente pode evoluir, né? Exato. Enquanto muita gente diz, mas ser vereador de situação, vai ali para babar, vai ali só para elogiar, para jogar confete serpentina. Na realidade, esse é um cenário perfeito para melhorar, né? Exatamente. Perfeito para melhorar, e também considerando que nós temos uma prefeita que escuta. Né? Nós temos uma prefeita que dá atenção. Então, eu acredito que caminhar com alguém, construir com alguém um projeto, não significa dizer que você precisa concordar com tudo. Ao contrário, para você contribuir na construção de propostas, você às vezes discorda. Mas você argumenta, mas você luta pelo que você defende, mas você apresenta ali dados que falam, olha, nós estamos nesse caminho, mas ele não está muito bom, vamos para cá, nós precisamos melhorar, precisamos avançar. Isso é contribuir com a gestão. Né? Não precisa armar uma guerra para contribuir. Você pode contribuir, você pode discordar e você pode argumentar. Né? Para isso que serve o debate, é para isso que serve o diálogo e a conversa. E você está... O que você precisa ter mesmo é ciência daquilo que você defende. Você precisa acreditar no que você está dizendo, você precisa ter dados para convencer o outro de que há um caminho melhor, de que precisa ser melhorado em algo. Mas que nós temos que ter também a hombridade para reconhecer o que está dando certo, dar os créditos a quem já realiza aquele trabalho e fortalecer essas políticas públicas, sem pensar em reconhecimento pessoal ou individualismo, né? Porque a educação ela se faz na coletividade, a educação ela se faz na escuta, no acolhimento, no ouvir, e ela se transforma o tempo inteiro. O projeto que talvez foi pensado aqui, daqui a pouco ele já não serve mais, porque ela se transforma, ela evolui. Você foi, juntamente com uma equipe, uma das autoras de um projeto nacional para Canaã dos Carajás, com DNA de Canaã, para a sua escola, que é o Ler Conecta, né? Isso. Bora falar um pouquinho disso, porque eu acho esse nome tão interessante, mas ele nos remete à questão da leitura, da literatura, que parece que está saindo do radar, parece que está deixando de ser interessante. Nós temos muita tela hoje, tudo muito à disposição, e a gente vai meio que perdendo esse contato com os livros. Eu que amo livro, aprendi tudo dos livros, gosto, né, do formato, dessa coisa real, né, que você pega na mão, que você passa. Às vezes a gente está tão acostumado com tela que eu pego a página e fico querendo fazer um touchscreen ali, né? Do que se trata o Ler Conecta? O Ler Conecta, ele surgiu... eu já fico emocionada quando eu vou falar desse projeto, porque é um projeto institucional e... Eu trabalhava na escola Ronilton Aridal, que é a primeira escola de tempo integral de Canaã dos Carajás. Eu fui a primeira gestora lá. E, em seguida, né, ao assumir, a prefeita Josemira me convidou para assumir a Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedita Torres. E quando eu cheguei é a maior escola do município em número de alunos, para você ter uma noção. E essa escola ela foi cedida, em 2020, à Secretaria Municipal de Saúde, para servir a população como hospital de campanha.
Então, eu assumi a maior escola do município e estava reduzida em 4 metros quadrados na creche vizinha, né? Que nós dividimos uma creche ao lado da escola. Então, eu recebi ali o maior desafio da minha vida, porque era uma comunidade que eu ainda não conhecia e não tinha prédio, não tinha... E aí, como é que eu vou fazer? Onde estão os servidores? E em conversa e trazendo a equipe, nós resolvemos criar um projeto que resolvesse 2 problemas. O da leitura, como você muito bem falou, as crianças afastadas da escola já há 1 ano, e a leitura é sempre preocupante, sempre... Tanto que as escolas realizam projetos de leitura o tempo inteiro para incentivar a leitura. E aí nós resolvemos criar um projeto que nos conectasse novamente, enquanto equipe, com a comunidade escolar, com os alunos, e um projeto que também incentivasse a leitura, apesar deles estarem em casa. E aí surgiu o Ler Conecta na nossa vida. E esse projeto ele foi incrível porque nós passamos a utilizar da tecnologia que nós tínhamos disponíveis, né, para fazer encontros virtuais, palestras com psicólogos, entre nós mesmo, ali um bate-papo, uma conversa, conselhos de classe, nós realizávamos tudo dessa forma. E com isso nós fomos nos aproximando da comunidade escolar. E muito rápido, nós inclusive recebemos da Secretaria de Educação um certificado, porque nós conseguimos trazer 100% dos nossos alunos, nós localizamos. Nós tínhamos contato com eles de alguma forma. Tinha conexão. Tinha conexão, ou telefone, ou porque nós íamos na casa deixar o bloco de atividade, ou porque o pai passava, ou porque a pastora da comunidade ia até lá, inclusive quero mandar um abraço para todos os parceiros que nos ajudaram nesse momento, iam até a escola retirar o material e levar para as crianças, para que eles seguissem estudando. E com isso a comunidade escolar também foi se conectando, e aí nós começamos, o projeto foi crescendo, o projeto foi tomando uma dimensão enorme, e eu comecei a entrar na internet em busca de escritores. Eu pensei, vamos convidar pessoas para vir fazer roda de leitura virtual com a gente. E aí eu começava a mandar e-mails para essas pessoas, explicando o que era o projeto, que a escola era um hospital de campanha, que nós estávamos nos reerguendo e nós precisávamos mostrar a importância da educação e da leitura e que a contribuição deles nesse momento seria muito importante. E aí foram chegando alguns muito renomados, inclusive, Laura Beatriz, Carlos Azevedo. E eles vieram para essas rodas de conversa, e aí as mães, era incrível, porque imagina, você está na cozinha da sua casa fazendo o almoço, seu filho assistindo uma aula online, e Lalau e Laura Beatriz contando como eles produzem um livro, como eles começaram a escrever. Então isso se tornou algo enorme, assim. E aí nós recebemos alguns prêmios, e isso a comunidade falou, nossa escola entrando no cenário como se nós estivéssemos ali nos ressurgindo das cinzas novamente. Você imagina uma escola que era hospital, com aquela... E aí nós conseguimos o primeiro reconhecimento, que foi no Festival Literário e Artístico de Canoas dos Carajás, o FLAC, que, aliás, o nosso festival é maravilhoso. Fui lá. Foi? Coisa linda, lindo, né? Lindo. É carte de livro, né? Numa área, né, enorme ali. Sim. Feito os estandes, tudo ali, e nós recebemos a medalha Graziane Medina no Festival Literário, que é em homenagem a um professor que, infelizmente, faleceu durante a pandemia. E... Em seguida, nós fizemos a inscrição num edital federal, Brasil na Escola, o nome do programa. Sim. E nós somos considerados uma das 57 escolas do país a desenvolverem práticas inovadoras para conseguir fazer com que os alunos seguissem estudando. E isso nos rendeu um prêmio de R$500 milhão. Caramba! Né? E foi incrível, a comunidade ficou assim, uau, como assim? Nós ganhamos 57 escolas do país. E nosso nome estava lá. As nossas práticas sendo reconhecidas em nível nacional, começou aí. Então, são 5 parcelas de R$100 mil. Esse recurso ele é depositado nas contas do Conselho Escolar e é administrado pelo Conselho Escolar, né? Eles que fazem ali a distribuição de como investir esse valor. Tem um projeto que elas preenchem no PDDE, e esses recursos são destinados ao incentivo à leitura e à tecnologia na escola. E depois fiz a inscrição no Educador Nota 10.
O Prêmio Educador Nota 10, que é um dos maiores prêmios aí da educação também, no sentido de reconhecimento e valorização do profissional da educação. Esse prêmio ele é muito importante por isso. Então, foi a comemoração dos 25 anos do Prêmio Educador Nota 10. Nós ganhamos o Prêmio Educador Nota 10 e o Prêmio Educador do Ano, os dois. Olha. E mais verbas, mais recursos para a escola também. Tudo para fomentar a leitura. Específico para aquela escola? Para aquela escola, específico para a Escola Benedita Torres. Então, o Le Conecta ele é um projeto que ele faz com que a escola realmente ressurja, sabe? Que ela mostre para a comunidade escolar que a escola ela não é só o prédio, que ela é o poema lá do Freire. A escola é, sobretudo, gente. Sim, né? sim. Gente que você pode ter uma aula magnífica ali na árvore, embaixo de uma mangueira. Então, o Le Conecta, ele trouxe isso, o valor que tem a educação, o valor que tem a união. Eu gosto de falar dos prêmios para demonstrar o quanto o trabalho coletivo, o trabalho em equipe, ele é potente. Os prêmios não é para vangloriar. Os prêmios não é para dizer, ganhou prêmio. Não é isso. O prêmio é para dizer, o trabalho em equipe, a coletividade funciona. Quando as pessoas se unem em prol de um objetivo, de um projeto, e elas se dedicam, elas conseguem alcançar coisas inacreditáveis, assim, porque nós não acreditamos. Com certeza. Eu estou pasmo aqui diante dessas informações. E, sobretudo, né, a premiação ela é o reconhecimento de que aquele projeto, de que aquela ideia, aquela iniciativa tem substância, tem consistência. Eu costumo dizer que os prêmios, ele coloca Canaã dos Carajás, não somente a Escola Benedita Torres, que foi a escola onde o projeto foi desenvolvido, mas que as práticas que nós apresentamos, elas são realizadas por praticamente todas as instituições de ensino de Canaã dos Carajás. Eu arrisco dizer que em todas, porque eu conheço o trabalho dos professores. Graças a Deus, eu acompanho o trabalho da rede. Nós temos um jornal escolar, um projeto, todas as escolas divulgam o seu jornal ao final de cada mês, e nós podemos acompanhar nas práticas dos profissionais da educação de Canaã dos Carajás ações que nós desenvolvemos na escola e fomos reconhecidos. Então, eles se sentem representados nisso. É roda de leitura, é leitura pelo professor diariamente na sala de aula, para incentivar. Imagine se cada professor entra na sala e lê um texto para o seu aluno, ele vai ter contato com, no mínimo, 5 gêneros ali por dia, né? O professor demonstrando aquele comportamento leitor e incentivando o seu aluno. Então, o projeto e o prêmio foi muito bem acolhido pela cidade, comemorado, inclusive, porque nós nos enxergamos naquelas práticas que são simples, mas é bem feito. Então, nós comunicamos ao Brasil que Canaã dos Carajás sabe sim fazer educação, nós comunicamos ao Brasil que nós somos profissionais comprometidos com o nosso trabalho e que nós procuramos fazer o melhor serviço público que nós podemos, com as condições que nós temos, que são boas e que podem ser melhoradas. E as condições, muitas vezes, elas estão aqui. As condições, muitas vezes, elas estão na capacidade que você tem de avaliar o cenário, de perceber a demanda e dizer, aqui cabe uma ideia. Exatamente. Né? Aqui cabe algo, aqui falta alguma coisa, um tijolo nessa construção. Exato. E é por isso que eu acredito que não somente em educação, mas em tudo que você vai fazer, você precisa projetar estratégias, metas a curto, médio e longo prazo. Sim. Porque é justamente olhando para a demanda que você elabora metas ali a curto prazo, médio e longo. Porque tem coisas que você não vai conseguir. Você vai realizar lá no final. O nosso plano municipal de educação, por exemplo, daqui a pouco faz 10 anos, né? Eu tive a honra de ter sido a primeira coordenadora do Fórum Municipal de Educação em 2015. Então, juntamente com outros profissionais, nós nos esforçamos muito para conseguir fazer com que aquele documento se tornasse real, que são as metas e as estratégias que iriam definir aí a lei, acho que 679, acho que a lei 679, que é do nosso Plano Municipal de Educação, e nós fizemos parte disso, nosso nome está ali. Nós construímos as metas e as estratégias que seriam cumpridas em 10 anos, algumas delas sendo cumpridas agora, na gestão Josemira, mas que teve contribuições e assim, que ele precisa ser avaliado, reavaliado, para ver o que nós não conseguimos avançar e por quê. Esse debate ele precisa ir
para ter uma atenção Sim. maior ainda no Perfeito. nosso PME, porque a educação ela é a base. Quando nós falamos da educação, não é a educação de sala de aula que nós estamos falando. Sim, nós estamos sim. falando de uma educação que transcende a sala de aula. Nós estamos falando de uma educação que oportuniza. Nós estamos falando de uma educação que promove a democracia, por exemplo. Que dá autonomia, que você, conhecendo os seus direitos, você pode também exercer melhor e garantir essa é cumprir seus deveres. uma pegada de uma galera, vou colocar assim, né, de novos professores que entendeu isso de uma maneira muito interessante e porque é necessário. Sim. A gente, em algum momento da história, não sei se isso foi bom ou ruim, não quero fazer nenhuma variação aqui, mas a gente misturou a educação com política e a gente tentou partidarizar, politizar a escola, e isso não é bom, porque a escola é o primeiro ambiente da democracia. A escola é o lugar onde você sai... É um dos espaços mais democráticos que existe, né? Isso é verdade. Ali a gente convive o tempo todo, desde que a gente vai para a escola, criancinha, com os diferentes. Exatamente. Né? Ali a gente convive com a diversidade. Esse é o ponto, né? Isso. E o professor tem que se virar para fazer com que um padrão, com que uma disciplina, que às vezes está encaixotada, sirva a todos sem a pretensão de transformar, de modificar ninguém. Exato. Porque a educação ela é transformadora a partir da recepção do ensino, né? Isso. Quando você adquiriu o saber, você pode fazer e tomar as decisões baseado no que agora você tem como informação. Acho que isso é que é bacana, isso né? Que é bacana. O professor fazer isso. Da autonomia. Da autonomia. É isso que nós fazemos. Ensinar, né? A pensar. Exatamente. A decidir. A decidir. O que é melhor, né? A respeitar. É muito importante. Exatamente. E a escola, ela tem uma coisa a educação é um direito fundamental e eu acredito que a política pública, como você falou, é mais democrática. E tem uma coisa que é interessante, eu acho que para você deve ser algo assim muito, eu diria, compensador diante de todo o sacrifício de ser um professor num país como o nosso, guardadas as devidas proporções, maravilhosamente numa cidade como Canaã. Sim. Né? Mas é o primeiro lugar também onde a gente concebe o nosso primeiro ídolo. Né? O professor e a professora. A gente olha e diz assim, a gente se apaixona, sabia? Como criança, a primeira paixão da vida da gente é o professor da gente, a professora da gente. Né? E a partir dali você vai desenvolvendo seus sentimentos, suas emoções, né? Sua serenidade. Isso. Né? Isso é muito legal. É um espaço de construção das relações também. Né? Isso mesmo. Isso é bom, né? O professor... Eu me orgulho muito da profissão, sabe? Eu tenho um orgulho imenso. Ela me trouxe até aqui. Eu acho que se eu fosse fazer uma escala, depois da família entraria o trabalho. Porque é algo que eu me dedico muito, muito. Eu costumo dizer assim que trabalha porque precisa, porque nós não podemos romantizar isso. Todos trabalham porque precisa, né? Claro. Mas eu acredito que eu comecei a traçar a minha vida profissional para trabalhar por legado, sabe? Porque quando você trabalha por legado, é diferente. Você projeta para o futuro. Você quer construir com as pessoas para quando você for ser lembrada, para quando você chegar a ser reconhecida. Você trabalha por legado para construir para as pessoas e com as pessoas. Principalmente com as pessoas. E isso tudo é uma jornada e é um aprendizado e uma evolução também. Nós temos que entender que nós precisamos evoluir constantemente. Com certeza, hoje eu não sou a professora de quando eu cheguei em Canaã em 2009. Porque eu aprendi construindo. É uma troca, né? É uma troca. A educação é isso. Eu aprendi com as pessoas, eu aprendi com os meus pares, com os professores do município que me acolheram e me ensinaram. Inclusive, eu assim, sou muito grata a essas pessoas, porque cheguei bem jovenzinha e eles me colocaram mesmo, dizendo, eu vou te ensinar como funcionam as coisas aqui, para você aprender, para você entender mais rápido. Então, a generosidade dessas pessoas que já estavam fazendo educação em Canaã dos Carajás, de nos acolher e de dizer olha, temos isso a contribuir com você e você traz isso de novo
pra gente. Então, a educação, ela é isso, ela é troca. E eu costumo dizer que quando você faz pensando nisso, em legado, você quer construir algo que realmente fique para a história, né? Que faça sentido na vida das pessoas, que contribua efetivamente para a transformação da vida de alguém. Ou pelo menos, ainda que momentâneo. Tem um poema que eu gosto muito eu não sei nem se eu vou lembrar, se eu vou poder colar aqui. Cola. da Adélia. Ela diz assim, olha como é. Deixa eu pegar uma coisa. Adélia Prado. A Adélia, você gosta? Adoro. Olha, deixa eu ver se você conhece esse, então. Eu gosto muito. Minha mãe achava o estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou o pão e o café e deixou o tacho no fogo com água quente. Ela não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Né? É disso que eu estou falando. Nós estamos falando de ação. Nós não estamos falando de falácias. Nós estamos falando de ação. Ela não falou em amor, mas o que ela fez? Ela observou o pai... A maior declaração de amor, né? Trabalhando pesado, ela organizou o café, ela organizou o bolo e ela deixou a água. Porque quem chega cansado e com fome... E é isso, é a ação. Eu vi um vídeo, é o que você faz, não o que você diz. Vi um vídeo que achei, cara, emocionante. Não sei se é uma escola oriental. China, Japão... eles pegaram takes dos pais dos alunos. Você viu esse vídeo? Pega takes dos pais dos alunos no trabalho, sim, na luta, né? Os caras na plataforma. É para a reação dos filhos, né? Aí botou num vídeo na sala de aula, né? Para mostrar para aqueles meninos que muitas vezes não valorizam a sala de aula, não valorizam o professor, não valorizam o esforço do pai. E aí a gente vê as crianças ali chorando, porque você não vê aquilo que não está perto. Exato. Você está aqui na sala de aula, às vezes, cabulando a aula, brincando, jogando bolinha de papel no outro, enquanto o pai está lá, né? No chão de fábrica, lutando para trazer o pão para casa, né? Isso. Que é muito isso, né? Nós costumamos dizer que é na escola que culminam todas as mazelas sociais. Nós costumamos dizer isso. Porque é lá na escola que nós identificamos... se uma criança está sofrendo algum tipo de vulnerabilidade, de abuso. É para o professor que a criança conta se a mãe dele está sofrendo algum tipo de violência doméstica. É nós que descobrimos isso. É nós que acionamos as redes. Nós temos uma contribuição social enorme no nosso trabalho. Para muito além. Para muito além da sala de aula. Nós acionamos as redes de proteção, ou vice-versa, ou a rede de proteção aciona a escola para que a escola contribua ainda mais para a melhoria da vida de algum estudante que faz parte ali da nossa comunidade, ou para que ele se desenvolva melhor dentro da escola. Uma vez que nós conhecemos a sua realidade, é mais fácil ajudá-lo. E é lá na escola, é lá que essas coisas todas acontecem. Porque nós atendemos ao aluno, à comunidade, o pai. E, às vezes, os pais chegam buscando na escola esse apoio, né? De um apoio psicológico, uma orientação, até jurídica. Eles vai perguntar sobre pensão. E nós sabemos tudo? Não sabemos, mas nós sabemos informá-los, pelo menos, aonde eles, né? Em quem eles devem procurar para conseguir aí realizar o que eles precisam. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que não tem como não voltar um pouquinho no tempo, né, para lembrar como era. Eu já vou fazer 60, né? Então, na minha época de escola, lá no Jardim da Infância, a gente tinha no professor aquela figura do terror, porque a mãe da gente, né, era tudo perto da escola, né, todo mundo ia a pé, ou inclusive o professor, e quando passava na casa da gente, a mãe já vinha lá e disse: olha, a senhora pode fazer com ele o que quiser, viu? Se esse moleque aí se meter a besta, desce a régua, coloca de castigo, deixa comigo o resto. E aí a gente ficava com medo do professor, né? Sim. Havia isso. Mas, por outro lado, não sei se estou errado ou não, é tão ruim às vezes você ver no que a escola no Brasil se tornou,
do desrespeito, principalmente daquela galera que já está ali no segundo grau, né, que já está indo... os adolescentes, né, que muitas vezes não tem esse limite. É compreensível, mas alguns exageram. O desrespeito ao professor, que a gente vê no YouTube aqui de imagens, de vídeos, infelizmente, né? Nós não temos esse registro em Canaã dos Carajás. Porque lá, que eu saiba, não temos, né? Porque lá há uma educação muito valorizada, que sai também do discurso, porque é muito fácil a gente dizer, o professor é aquele que nos ensina e é responsável por todas as outras profissões. Se você é um engenheiro, um médico, você passou pelo professor. Sim. Transforma isso num bom salário. Exatamente. Transforma isso nas condições, transforma isso no reconhecimento, transforma isso em tecnologia, dando condições para esse professor que não trabalha só na escola, que sai para levar, inclusive, as demandas para casa. Exato. Né? Transforma isso em condições para ele e você não vai ver problema nenhum na escola. Né? Então, eu vejo que lá, embora ninguém esteja isento, mas esse tipo de episódio não se registra, né? Sim, acontece, porque, né, como você falou, não estamos isentos, né? Acontece, as nossas escolas são, graças a Deus, lotadas. Temos muitos alunos, isso é bom, porque significa que não tem ninguém fora da escola, está todo mundo estudando. E a procura de vagas é sempre enorme, das pessoas que estão chegando, mas o município acolhe e consegue resolver ali suas demandas e manter e garantir esse direito do acesso. E são debates, e isso é uma transformação na sociedade, inclusive. São debates necessários. Nós precisamos cada vez mais conversar sobre isso e precisamos de cada vez mais apoio dentro das instituições, de psicólogos. Canaã, por exemplo, tem o programa Saúde na Escola, que já inicia esse processo do atendimento psicológico, do encaminhamento para esse apoio, tanto do aluno quanto da família, quando é identificado. Mas eu tenho certeza que esse trabalho ele será ampliado, porque é necessário demais esses profissionais dentro da escola para tirar essa carga do professor também, né? Precisamos de um assistente social, do psicólogo, de um técnico em enfermagem. Precisamos de todos esses atores para nos ajudar a cada vez mais melhorar no ensino. Porque quando o professor... ele tem um profissional para quem ele possa direcionar algumas situações, e nós sabemos que no pós-pandemia as questões emocionais elas se agravaram muito, ou pelo menos apareceram, né, mais, porque de repente isso também era um tabu, a gente não falava muito em saúde mental, e hoje se fala mais. Hoje nós temos mais preocupação com a saúde mental, de compreender, de entender que é necessário falar sobre isso, que a escola precisa desse apoio. E desestigmatizar isso é fundamental, né? Demais. Porque a gente estava muito voltado para a ideia de que saúde mental versus doença mental era doidice, loucura. Saúde mental isso, graças a Deus, já... Saúde mental é equilíbrio. Exato. Saúde mental Estamos desconstruindo Exatamente, isso, né? E eu conheço, inclusive, em Parauapebas, professores que ficaram muito... complicados mentalmente por conta de demandas, por conta do esforço, por conta do trabalho exaustivo e do não reconhecimento, né, para dar a ele essa condição de leveza para poder estar na sala de aula. Professor que saiu extremamente estressado, ansioso e teve que comprar uma chacrinha para ir para lá para ver se descansava, né? Por isso é tão urgente a saúde mental, tanto do profissional quanto da comunidade escolar. Ela é necessária, ela é algo assim que nós precisamos debater muito, porque você precisa estar bem. Sim. Como que você vai contribuir com o outro se você não está bem? Você precisa cuidar da sua saúde para contribuir ainda mais com todas as outras crianças e adolescentes que estão ali precisando do seu equilíbrio. Aquilo, né, que você acabou de colocar, às vezes ele está trazendo ali para a sala de aula e você só acha e percebe e vê as reações de algo que já está acontecendo lá em casa, lá atrás, né? E aí você, sem equilíbrio, sem condições, sem serenidade necessária para tratar com isso, como é que vai tratar, né? Exatamente. Ellen, vamos entrar na questão política? Eita, vamos. Bora. Como é que você percebe
Como é que a política entra no teu radar, política partidária? Sim. E para uma disputa, colocar o teu nome como pré-candidata a vereadora. Porque você já faz um trabalho paralelo, que eu diria, sem nenhum demérito para os vereadores, até muito relevante. Obrigada. Né? Não precisaria de um mandato. Né? Mas onde é e como você percebe isso, como é que você entra? Olha, na verdade, eu nunca projetei a minha vida para esse momento que eu estou vivendo hoje. Esse projeto eu não fiz. Eu nunca me enxerguei dentro desse cenário da política partidária. Realmente não projetei. Mas ele foi acontecendo. Eu costumo dizer que eu não projetei, mas eu me filiei a um partido em 2015. Né? Estava lá, Sim. filiada ao MDB, o partido que eu saí como pré-candidata a vereadora. Estou no MDB juntamente com a prefeita Josemir e outros grandes nomes lá da política municipal. E o convite veio da prefeita. Eu relutei um pouco, assim, achei que não era a hora, que não era o momento. Mas eu também comecei a refletir que poderia ser, sim, o momento. Porque política pública eu já faço. E eu tenho muito orgulho, eu falo isso aqui para você quantas vezes for necessária. Eu tenho certeza que política pública boa, como servidora pública de Canaã dos Carajás, eu faço. O serviço que eu tenho prestado no município me coloca nesse lugar. Então, eu resolvi aceitar o convite dela, da nossa prefeita, por 2 motivos principais. Tem muitos motivos, poderia enumerar aqui para você vários, mas tem 2 principais. O primeiro, para ser uma voz, para defender uma educação de cada vez mais qualidade. E isso se trata de políticas públicas, para melhorar as políticas municipais mesmo, sabe? De debater a educação, de pegar o nosso PME e debater ele lá. As pessoas ouvirem que tem alguém que levanta as bandeiras da educação. Dos meus pares saberem que podem contar comigo para defender as nossas demandas reais. Aquilo que nos afeta, aquilo que nós queremos, com base no nosso diagnóstico, na nossa realidade, no nosso município. Então, é essa voz que eu quero ser. Sim. E também para, com certeza, fortalecer a participação das mulheres nos espaços de decisão. É uma questão de justiça social e equidade, a participação das mulheres na política. Canaã dos Carajás precisa equilibrar um pouquinho e colocar mais mulheres nesses espaços de decisão. No atual parlamento tem quantas mulheres lá? Uma mulher. São quantos vereadores lá? 13. E serão 15. Então, no caso, o MDB tem 16 candidatos. Vai sair, né, da convenção 16 candidatos. Isso. Hoje, ao todo lá, pré-candidatos são quantos? Você tem noção, tem ideia? Eu acredito que 100, talvez, por aí. Caramba. Temos muitos. Isso é muito bom, sabe? Isso é muito porque, bom, assim, claro. São muitas pessoas que, assim como eu, que não fazem parte da política partidária, é a primeira vez que está colocando seu nome à disposição, porque também sente essa necessidade de participar mais, de contribuir mais com as decisões, com esse processo democrático. Então, como mulher... se interessou, né, pela coisa, se interessou por política, já é muito bom. Acho que a gente falou 100, você falou 100 assim, né? A gente acha muito, mas poderia ser 300, 500, muito mais. Muito mais, porque é o interesse que também faz com que melhore, sim, né? Sim. Porque você participa, se você se interessa, você participa. Exatamente. É isso? Então, essa decisão de vir para a política partidária é exatamente para fortalecer a participação das mulheres nos espaços de decisão, para que nós possamos também decidir sobre coisas importantes. Nós somos a metade da população, acho que de eleitoras um pouquinho mais, né? Que eu acho que as mulheres elas são mais do que os homens aí, as eleitoras. E nós não conseguimos entrar nesse espaço para decidir aquilo que nos afeta. Nós não conseguimos participar. Então, isso foi uma inspiração muito grande
Claro, você ter uma prefeita também que atuante te ajuda nessa decisão, porque você vê uma mulher à frente e inspirando outras mulheres, mas porque também na educação nós também colocamos isso muito para as meninas, para as nossas crianças, para as nossas adolescentes, que elas precisam assumir o seu lugar, que elas precisam decidir, que elas precisam ter autonomia, que elas precisam lutar pelo que querem, pelo que acreditam, a ser o que ela quiser, que lugar de mulher onde ela quiser, né? A gente fala muito sobre isso. E eu pensei, por que não? Né? Se eu estou com uma oportunidade, um convite, por que eu não posso ir lá demonstrar, dar esse exemplo para essas meninas que convivem comigo aqui na escola, para as mães delas, de lutar, de falar de educação nos 4 cantos de Canaã dos Carajás, de dizer o quanto é importante, de dizer o quanto nós precisamos fortalecer as políticas públicas voltadas para a educação, porque a educação é a base, é a educação que move. Quando nós verificamos a prefeita inaugurando instituição de ensino superior, que foi o caso do polo educacional que acabou de ser inaugurado, escola de técnica, fazendo rodovias aí para acessar as cidades vizinhas. Ela está dizendo para todos nós que Canaã dos Carajás se tornará um polo. Sim. Uma referência em educação, em saúde. A exemplo da Ellen, que naquela época, em 2008, 2009, percebeu que Canaã era a terra da promessa. Exato. Tem muita gente aí fora, muitos empresários, empreendedores, investidores que já sabem disso. Então é preciso que dentro da cidade também os cidadãos comecem a perceber que tem uma grande oportunidade de ter uma grande cidade. Isso mesmo. Né? E muitas vezes essa oportunidade é um convite para participar de um pleito, é um convite para vir para dentro da política, que é o lugar das decisões. Queiramos ou não, você como professora, como servidora pública, você já faz políticas públicas. Exato. Mas as decisões, não sou eu, para todos nós, Isso. do cafezinho da manhã que a gente toma, até o nosso jantar, até o nosso dormir com um ventiladorzinho, um ar-condicionado, foram decisões tomadas no campo da política institucional. Isso mesmo. Então a gente precisa entender e tirar e quebrar também essas ideias de que a política é coisa de gente ruim, a política é coisa de gente mau caráter. Não, a política... Puxa, basta a gente olhar para Canaã, que foi que se transformou quando uma pessoa que não era política, do ponto de vista aí do que a gente aprendeu a ver, o que se transformou. Isso. Né? Eu acho que é o lugar de qualquer pessoa, mas qualquer lugar que é ocupado por gente boa, o ruim não se aproxima. Exato. Né? E a política, assim, muito machismo ainda, isso é real, isso é algo, não sou eu que estou dizendo, são os números, né? Números estão aí. Os números estão aí, eles são, infelizmente, eles confirmam isso. É claro que para tomar essa decisão eu tive que pensar muito, consultar a família e amigos. Como é que foi a reação na família? A família, meu esposo fala, como assim? Como que você vai ser uma pré-candidata? Né? Como que você vai... porque se ouve muito de que a política é muito cara, Sim. de que precisa de muito investimento financeiro numa política. Nós ouvimos isso o tempo inteiro. Tem uma máxima, né, na política que diz, não se faz política sem dinheiro. Exato. Sabe quem que diz isso? Isso é algo que... Mas eu pensei... Sabe por que dizem isso? Para os lisos não entrarem. Será? Tomara. Gente. O cara diz isso que é para... Né? Para o liso não querer ir lá. Vai lá, rapaz, entra lá. Mas nós começamos a criar um projeto na pré-campanha, um movimento na pré-campanha, buscando essa parcela da população que, assim como eu, acreditam que não é bem assim. Que os eleitores eles estão conscientes, que eles estão diferentes, que os eleitores eles querem algo a mais, que os eleitores eles querem ouvir ideias, que eles querem contribuir com ideias, que eles querem participar, que eles querem transparência, que eles querem ver realmente pessoas que, de fato, pensam algo coletivamente aparecer nesse cenário. E aí nós começamos a fazer uma pré-campanha com esse convite dessas pessoas, as pessoas que acreditam nessa nova política, que elas pudessem chegar no projeto. Isso tem sido bonito, se você olhar minhas redes sociais aí, meu Instagram, inclusive, vou até aproveitar para fazer a propaganda, @ElenJusse.
Depois, Renari, Você... depois o Renari coloca o arroba Por aqui. Por favor, querido. Vamos divulgar. Você pode observar aí quantas pessoas estão chegando, quantas pessoas que, assim como eu, nunca apareceram nesse cenário, e elas estão aí, colocando junto comigo o nome à disposição para serem julgados, porque eu acredito assim, que não é só você, que é todas as pessoas que estão com você. As pessoas olham para o projeto da professora Ellen Jussi e ela olha quem está ao meu lado, que está te acompanhando, quem são as pessoas que estão com você, quem acredita em você. É além, é um projeto coletivo, então todas as pessoas que estão acreditando nesse projeto importam, porque elas estão dedicando tempo, elas estão me ajudando a construir uma proposta, nós estamos criando uma consciência coletiva e de classe. A educação, ela vem com isso muito forte nesse momento agora de pré-campanha, de dizer nós queremos uma voz, nós queremos representatividade. Tem mais professores concorrendo no MDB, você sabe? No MDB, não. Não, né? No MDB, somente eu. Mas nós temos, sim. Temos uma outra... No geral tem, né? Tem, sim. Tá. E a sua bandeira é essa, né? A minha bandeira é a educação. Da educação. É a educação e, como eu disse a você, não é a educação de sala de aula, é a educação que transcende, é a educação que vai lutar, que luta, como sempre lutou, por segurança, o seu aluno chegar bem na escola. Uma educação que sabe que para o aluno aprender, ele precisa ter uma moradia digna, ele precisa dormir bem, ele precisa ter uma casa segura, ele precisa ter um pai, uma mãe trabalhando, alguém que cuide dele, que tenha ali condições de garantir essa segurança, emprego, né? Sim, com certeza. Sim. Nós precisamos de segurança nessas escolas, de faixas de sinalização, educação para o trânsito. Nós precisamos, é uma educação que transcende. Como eu disse a você, o conhecimento ele é libertador. Ele é libertador, não se limita na escola ou na sala de aula. Nós estamos falando de debate, nós estamos falando de trazer a população para o legislativo, para que eles possam participar realmente, para que eles possam opinar do que realmente a cidade precisa. Eles precisam ser ouvidos. Nós, educadores, precisamos cada vez mais construir esse espaço de escuta, porque a educação, ninguém... Tem até um provérbio, né, que diz que para educar uma criança é preciso de uma aldeia inteira. Ninguém faz sozinho. É verdade. Né? Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de ter todas as redes de garantia de direitos à proteção à criança e ao adolescente atuando. É sobre tudo isso. Essa bandeira que nós estamos levantando aqui, dizemos que é educação, é sobre tudo isso. É sobre direitos. É sobre oportunidades. Ellen, eu tenho muita convicção de que estas próximas eleições municipais, elas serão o princípio, o início dessa consciência que você se refere. Porque a gente vem de uma quase cultura, já quase que sedimentado, que o cidadão tem que dar preço para o voto ao invés de valor, sim. Que o cidadão tem que negociar o seu apoio ao invés de apoiar, para que realmente a gente tenha uma diferença nas administrações, nas câmaras municipais, Câmara Estadual, Federal e Governo e Senado e tudo mais. E eu tenho a impressão que a gente começa a fazer um divisor de águas, porque não funcionou a maneira como vinha se fazendo política até hoje. A gente chegou a um ponto de exaustão desse modelo. Então é pela consciência mesmo. É pela responsabilidade de colocar representantes e ter o direito de cobrar. Porque quem vende o voto, quem troca o voto por um benefício pontual, ele não pode, ele não tem moral, ele não tem direito de cobrar lá na frente. Exatamente. Agora, quando você chega para Ellen, para quem quer que seja, e diz assim, olha, eu vou apoiar você, porque eu acredito que você será uma boa vereadora. Josemira, eu vou apoiar você porque acredito que seu segundo mandato vai ser melhor que o primeiro. Sim. Olha, fulano, eu vou apoiar você porque eu creio que você vai desenvolver um bom trabalho, que vai melhorar a minha rua, que vai melhorar a segurança, que vai melhorar a iluminação pública, que vai melhorar a educação do meu filho, que eu vou poder ter direito, na idade que eu estiver, de ir buscar um emprego para gerar uma renda para minha família, que eu vou ter liberdade de empreender, de ter ideias.
Aí você pode ir lá na Câmara, nos dias da sessão, e dizer assim, ó, não vi você falando nada daquilo que você falava lá na pré-campanha, na campanha. Isso. Então, eu creio que nós estamos vivendo um momento de uma grande responsabilidade dos atores políticos de passar essa mensagem. Isso. A legislação, nas normas que modificam-se a cada pleito, tentam ao máximo criminalizar esse tipo de comportamento de políticos. Mas quem faz isso realmente acontecer é o eleitor. O eleitor ele que tem o poder. Ele que tem o poder. Isso. Mas depende muito também dos atores políticos, dos candidatos, de irem lá e dizer assim, olha, eu não negocio o meu mandato. Eu quero liberdade para fazer um mandato que realmente seja justo, que realmente corresponda às expectativas do meu eleitorado. Porque se há corruptos, é porque há corruptores. Isso tem que acabar. Isso é verdade. Né? E quem pode acabar com isso é esses dois lados. Os que decidem, que são os eleitores, e os que dependem dessa decisão, que são os nossos futuros legisladores, prefeitos, governadores, presidentes da República, enfim. Né? E você está aí. Uma mensagem tão boa nesse sentido, né? Bom, voltando ainda para a família. Aí a família concordou? Sim, eles concordaram. Na verdade, esse convite é a segunda vez que eu recebo. Na primeira vez, veementemente negado, né? Porque realmente nós não sentíamos... não sentíamos que estava na hora, que poderia entrar. E também porque os meus colegas que estão nesse projeto comigo agora estavam também comprometidos em outras situações políticas, enfim. Então, e dessa vez não. Dessa vez nós vimos que é como você acabou de dizer, que é diferente. Que o eleitor está diferente, que o cenário é diferente. É um momento novo. As mulheres estão aparecendo muito mais nesses espaços, que seria importante ser essa voz, aproveitar essa oportunidade e poder contribuir de forma mais efetiva nesse processo democrático. Então, a família falou, não, acho que agora vai dar certo. E aí, quando eu falo família, eu me refiro também a uma família de amigos, porque é uma grande família de amigos que nós temos, que nos ajudaram a tomar essa decisão, que nos ajudaram a enxergar as possibilidades. E nós estamos investindo muito nessa parcela da população que quer essa transformação política. Nós estamos investindo nessas pessoas. E eu tenho certeza... Como você disse, essas pessoas elas vão cobrar, essas que estão comigo, eu até falo, meu Deus, socorro. Vim de todos os lados e eu costumo dizer para eles, como professora efetiva, eu tenho ciência que é para a escola que eu vou voltar. Sim, né? Perfeito. É para a escola que eu vou voltar. E eu quero olhar para os meus colegas de trabalho, para os profissionais da educação, quando eu voltar lá para a escola, e falar, olha, deu certo. Nós conseguimos, eu orgulhei você, eu pude fazer um trabalho que gerou orgulho para toda a classe. Eu representei vocês, porque eles estão confiando que isso vai dar certo. Então, eu preciso honrar cada um deles. A minha família de amigos, os profissionais da educação que já chegaram nesse projeto e muitos outros que virão, que eu tenho certeza. Porque nós estamos falando de algo que nós vivenciamos. Nós estamos falando de algo que é necessário para um município como Canaã dos Carajás, está em pleno desenvolvimento. Acho que o município, em 12 anos, o que mais cresceu no Brasil. Nós estamos aí em pleno desenvolvimento, que a educação ela precisa constantemente evoluir. Se pudesse se antecipar às demandas, melhor. Mas aí não, tem que pelo menos acompanhar. Acompanhar. É uma cidade que cresce. Exatamente. A maneira como Canaã vem crescendo, as demandas da educação são enormes. E precisa de gente realmente falando, defendendo, trabalhando, lutando por isso. Exatamente. Ellen, para o professor, apesar de que você já estão de férias lá, né? Estamos de férias. O professor... A exemplo de algumas profissões. Na minha profissão, por exemplo, né, de radialista, os candidatos que são radialistas têm que já tiveram que ser afastados, né? Tem que se afastar também? Sim. Tem, né? Eu já afastei, inclusive. Né? Já solicitei. Eu estava de férias, no mês de junho de férias, eu solicitei as férias. E depois já entrou com a licença, já solicitei a licença, tudo certinho. Estou só esperando ser divulgada aí no Diário Oficial.
Quando é que você vai fazer? Você ia fazer, né, um pré-lançamento ali da sua pré-candidatura. Isso. Mas aí acabou que... Nós adiamos, né, por motivos alheios à nossa vontade, Sim. em respeito à família muito querida, devido... De um professor, né? Ele, na verdade, ele não era professor, mas ele sempre atuou na educação. Né? O nosso amigo Mike Goulart, um profissional muito respeitado, da comunicação, inclusive, no nosso município. E não tinha condições nenhuma da educação. E quando eu falo educação, porque dizendo que representa essa bandeira, teria ali naquele encontro muitos educadores. Sim. Né? Então, nós achamos melhor viver esse luto com a família, respeitar. E nós adiamos a nossa... Não era bem um pré-lançamento, era uma reunião ampliada para mais gente poder ouvir as nossas ideias e ajudar a construir o nosso projeto. Mas nós faremos sim, nós já estamos aí pensando em algumas datas no retorno, porque a educação está de férias. Vamos esperar alguns colegas retornarem, nós iremos fazer esse momento... um momento de integração, de acolher mais ideias ainda e que mais pessoas possam compreender esse movimento todo que nós estamos fazendo, de uma pessoa que nunca participou do processo democrático desse lado, né, da competição, de competir por uma cadeira, mas que agora nós estamos... e eu digo nós porque, como eu te falei, o projeto não é meu, ele é nosso, tem um grupo enorme junto comigo. Imagino. E esse grupo acredita muito nessa renovação e que nós podemos, sim, levar a nossa voz para dentro da Câmara com mais veemência, sabe? Com mais debate relacionado às leis que já foram aprovadas e muitas outras que poderão ser extremamente necessárias para o desenvolvimento e a melhoria da educação. O caminho das pedras você já sabe, né? Quem conseguiu desenvolver um projeto, né, como o Ler Conecta, colocar esse projeto dentro de um cenário nacional, sim, receber um prêmio de R$500 milhão, né? Você já sabe o caminho das pedras para desenvolver os projetos da educação, né? Graças a Deus. E o principal caminho é a participação. Com certeza. Né? Você precisa incluir as pessoas. As pessoas elas precisam se sentir pertencentes àquele projeto. Porque senão não desenvolve, não adianta. É verdade. As pessoas precisam participar. Eu aproveito, como você falou novamente no prêmio, eu aproveito para agradecer cada uma das pessoas que contribuíram com a minha jornada profissional dentro de Canaã dos Carajás, para cada pessoa que recebeu, que falou meu nome em mesas das oportunidades, né? Porque isso é importante. De repente você não está naquele cenário, mas tem alguém que diz o seu nome ali, fala, não, a professora Helen Jus poderia se encaixar aqui nessa função, nesse cenário. E agradecer a cada uma delas, não vou citar nome para não correr risco de esquecer alguém, mas eles sabem da minha gratidão, ela é profunda a cada um deles. A minha gratidão aos profissionais das escolas por onde eu fui, nas escolas em que eu fui gestora, a Escola Maria de Lourdes, a Escola Ronilton Aridal, que inclusive nós ganhamos um prêmio também na Escola Ronilton Aridal, é a primeira escola de tempo integral com supervisão militar. Nós ganhamos um prêmio com o jornal escolar. Olha para você ver. Nós criamos o jornal escolar no primeiro ano de pandemia. Na verdade, nós já tínhamos o jornal escolar na escola, mas ele se intensificou na pandemia porque ele era um elo de comunicação ali entre as famílias. E nós ganhamos o prêmio Gestão Escolar. Olha isso, hein? E o pessoal da Escola Municipal Benedita Torres, porque foi a escola que eu fiquei o maior tempo como gestora. E passei no seletivo, inclusive, o município fez um seletivo para gestão escolar, eu fui aprovada nesse seletivo. Então, gente, é para a escola que eu retorno, é para a escola que eu vou, e eu tenho certeza que eu costumo até nas reuniões que eu faço, eu costumo deixar uma frase do Mandela, vou falar aqui para você, e você diga se faz sentido para esse movimento todo. Eu sei que você já viu aí as redes desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu sempre costumo encerrar as minhas reuniões com essa frase: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Faz todo sentido para nós, porque nós aprendemos sempre, nós estamos num processo de aprendizado enorme. Então, realmente, a política velha eu não sei fazer e nem quero aprender.
O que eu sei é que nós estamos construindo uma política diferente. O que eu sei é que nós estamos construindo uma política participativa. O que eu sei é que muitas pessoas estão chegando e contribuindo com essa política, com essa nova política. As mulheres, eu até vim com a camiseta aqui de política substantivo feminino. Isso. Eu até uso essas frases de impacto, assim, porque é uma questão de, como eu disse a vocês, de justiça social e equidade mesmo, de mais mulheres participando das decisões. E eu quero muito ser protagonista também nesse cenário. Eu também quero ter legado nesse cenário político de Canaã dos Carajás. Eu quero muito fazer parte disso. E por isso eu estou entregando 100% a minha energia, tudo que eu posso, me dedicando 100% para esse projeto. Porque eu tenho certeza que nós não vamos perder. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Ellen, brigadão por ter vindo. Obrigadão mesmo. Olha, eu creio que a gente vai poder conversar outras vezes. Eu creio que a gente vai, em outros momentos, falar de outros temas que são muito interessantes. Agora que eu tenho o seu contato, eu vou convidar você a qualquer momento. Eu sei o caminho. Né? Quero agradecer ao Guto, esse parceiraço, esse amigo, esse doutor de Parauapebas que está te ajudando lá. O Guto é um parceiro. Parceiraço, por ter feito essa agenda com a gente. Eu adorei o papo. Aprendi muito, me emocionei em alguns momentos aqui. Eu percebi. Caramba, eu me emocionei em alguns momentos aqui. Porque eu acho que assim, né, quando as pessoas conseguem tocar a sua alma, você tem que deixar o corpo falar. Viu? Né? O sentimento é a coisa mais fina do mundo. O sentimento é a coisa mais fina do mundo, né? E você teve a coragem de dizer, porque muita gente, às vezes, por orgulho, por soberba, não admite. Mas o melhor professor é aquele que segue aluno. Aprendendo sempre. Aprendendo sempre. Obrigado por ter vindo, tá? Querido, muito obrigada. Obrigada a todos por essa oportunidade. Eu sei que isso daqui já é um aprendizado enorme, né? Eu falei para você, nossa, estou muito ansiosa. Mas ansiosa porque são muitas coisas para falar. Quando nós estamos falando em jornada, em processo, nós temos muito a contar, porque todos eles nos transformam, todos eles fazem com que, de alguma forma, a evolução venha, né? E aí eu agradeço muito a oportunidade, espero voltar outras vezes. Com Tomara certeza. Que no dia que você conseguir trazer a nossa prefeita, eu venha acompanhando. Com certeza. Já vou aqui deixar né? Ô, prefeita, no dia que a senhora for lá, por favor, me leve. Porque eu quero muito participar também. A prefeita, ela nos inspira muito. Verdade, você vai ver que a entrevista com ela também vai ser a melhor de todas, porque ela é boa. A nossa prefeita é a melhor. Gente, pega esse episódio, compartilha, manda para todos os amigos, para os chegados, para os parceiros, para a família, para vocês que estão aqui no YouTube junto com a gente. Curte isso de uma maneira muito bacana, porque se eu gostei, eu tenho certeza que você vai gostar também. Obrigado, Ellen. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.